Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Júlia. Eu sou a Thalia. E nós somos do projeto Se Jogando na Matemática, um projeto do Programa da Licença da Universidade Federal Fluminense. Nesse projeto, nós criamos um jogo chamado Galaxy Geometry. O objetivo do nosso jogo é trabalhar geometria plana e, em algumas perguntas, um pouco de geometria espacial e álgebra. Assim, os alunos podem fixar os conceitos estudados em aula de forma divertida jogando. Bom, o nosso jogo ele tem vários níveis e, contextualizando ele, os jogadores estão perdidos em uma galáxia com oxigênio escasso para sobreviver nela. E o objetivo dele é avançar nesses níveis para poder chegar no centro do tabuleiro, que, contextualizando, seria a Terra. Ou seja, você responde perguntas para poder avançar na galáxia e finalmente chegar à Terra. Ele é composto por um tabuleiro, peças de movimentação, que são os micos, por um dado, por fichas de giro, fichas de oxigênio, fichas de positividade e negatividade, que são as fichas de ação, e as fichas de pergunta e resposta. Então, o jogo se inicia com quem tirar a maior pontuação do dado. Então, você vai jogar o dado, né? Ele vai, vamos supor que caia o número 6. Então, ele vai ser o primeiro jogador. Se cair o número 5, ele vai ser o segundo e assim por diante. Os jogadores eles vão se posicionar na base quadrada e aí eles vão ficar dessa forma como está mostrando aí na imagem. Eles vão ficar ao redor do tabuleiro e vai escolher um obstáculo para se posicionar. E aí, cada jogador vai ser representado por uma respectiva nave dessa. E ele vai ter 3 fichas de oxigênio, ele vai receber essas 3 fichas inicialmente, e ele vai ter a opção de responder uma ficha de pergunta. Se ele acerta essa ficha de pergunta, ele vai ter direito a pegar uma ficha de giro. E essa ficha de giro vai permitir que ele movimente o tabuleiro. Então, ele vai ter uma quantidade de graus no sentido horário e uma quantidade de graus no sentido anti-horário. E aí, com isso, ele vai ver a movimentação que ele vai ter que fazer e vai movimentar o tabuleiro. E aí, caso ele não responda corretamente, caso ele erre a pergunta, ele não vai fazer nada, né? Vai continuar no mesmo lugar e vai passar a vez para o próximo jogador. E aí, no caso, ele perca todo o oxigênio que ele tem, ele vai ter que voltar para o início do jogo, para o início do tabuleiro. E aí o jogo se encerra, né? O ciclo se encerra quando o participante que estiver mais próximo ou estiver no centro do tabuleiro. E aí esse vai ser o vencedor. Agora a gente vai ver um pouquinho de alguns exemplos de jogadas para a gente conhecer melhor, mais ainda, o jogo, né? Bora jogar? Bom, vamos iniciar a nossa primeira jogada? Eu sou o jogador que vai mexer com o pininho verde. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar uma carta de pergunta. E eu acertei a pergunta e agora eu preciso escolher uma ficha de negatividade ou uma ficha de positividade. Eu escolhi a ficha de positividade e a que eu sorteei foi a jogador protegido. A função da jogador protegido é nenhuma negatividade o atinge na próxima jogada. Então, quando eu for jogar, se a minha adversária tirar uma ficha de negatividade, o que tiver escrito lá não vai valer para mim porque eu estou protegida. Agora eu preciso tirar uma ficha de giro. Eu sorteei a ficha 30 graus em sentido horário e 0 em sentido anti-horário. Então, quando eu girei o tabuleiro, o obstáculo que caiu na minha frente foi o asteroide. Então, quando eu passei para a fase seguinte, eu perdi uma ficha de oxigênio. Então, é a minha vez de jogar. Eu fui jogar e eu acertei a resposta. Então, eu fui tirar uma ficha aleatoriamente de negatividade e peguei a congele um jogador. Bom, a congele o jogador diz que o jogador congelado não pode passar para a faixa seguinte. Mas a Thalia
ela tá com uma ficha que impede ela de sofrer qualquer punição ou alguma consequência que eu tire para ela. Então, essa ficha não atinge a ela. Eu pego uma carta de giro e eu giro 30 graus no sentido horário e 330 graus no sentido anti-horário. Com isso, eu caí no túnel de minhoca, no próximo nível. Eu avancei. Como o túnel de minhoca tem a função de me fazer avançar mais um nível, eu tô no nível 1 e eu fui pro nível 2 graças ao túnel de minhoca. Bom, na jogada número 2, eu vou pegar uma pergunta para mim e eu peguei essa pergunta e eu errei essa pergunta, infelizmente. Então, eu vou ter que ficar no mesmo lugar. Agora eu vou jogar e aí quando eu jogo, eu vou retirar também uma pergunta e eu acerto ela. Quando eu acerto ela, eu retiro aleatoriamente uma ficha de negatividade. E aí, a ficha que eu tirei é bloqueio os movimentos de um jogador. O que ela diz? Ela diz que o jogador bloqueado não pode pegar uma ficha de giro. E aí, logo depois, eu vou sortear uma ficha de giro para mim, que vai ser de 60 graus horário e 180 anti-horário. E vou girar o tabuleiro. Quando eu giro o tabuleiro, eu caio no buraco negro. De acordo com a regra desse obstáculo, eu tenho que voltar para o início do tabuleiro. Bom, por consequência da ficha de negatividade que a Júlia tirou, eu não posso fazer nenhum... Não posso pegar uma questão, eu não posso fazer nada desse tipo. Então, a única coisa que eu faço é avançar uma casa. Então, vamos para a nossa última jogada? Eu sou o jogador com a nave preta. Eu preciso tirar uma ficha de pergunta, e aí eu acertei a pergunta, e agora eu preciso escolher entre uma ficha de positividade ou de negatividade. Eu escolhi uma ficha de negatividade, e ao sortear uma carta, a carta que eu peguei foi a carta Ops. A função da carta Ops é: um asteroide acerta o jogador. Agora, eu preciso escolher uma ficha de giro, né? Tirar uma ficha de giro. A ficha que eu tirei aleatoriamente foi gire 360 graus em sentido horário e 0 em sentido anti-horário. Dessa forma, eu não precisei mover o tabuleiro, só seguir para o disco da frente e o obstáculo que estava na minha frente era o espaço dourado. Então, nada acontece comigo. E agora eu vou jogar. Eu sou o jogador vermelho. Quando eu jogo, eu acerto a resposta e dessa vez eu retiro aleatoriamente uma ficha de positividade, que é sorte no jogo e azar no amor. Então, o que ela diz, né? Ela diz que o jogador não sofre a penalidade do tabuleiro na próxima jogada. Então, agora eu sorteio a ficha de giro, e a ficha de giro que eu sorteei foi 90 graus horário e 60 anti-horário. E aí eu giro o tabuleiro. Quando eu giro no tabuleiro, eu caio no oxigênio. E por isso, eu ganho uma carta de oxigênio. Só que a Thalia tirou a ficha Ops, que fez com que eu perdesse essa ficha de oxigênio. Então, eu vou manter a minha quantidade, porque eu não vou perder e nem ganhar. Bom, agora é minha vez, né? Eu preciso tirar outra ficha de pergunta e eu acertei a resposta dessa ficha. Então, agora eu tiro uma ficha de positividade ou de negatividade. Eu vou escolher dessa vez uma ficha de positividade. E a que eu sorteei foi chegou a minha vez. A função da chegou a minha vez é: o jogador na faixa mais distante do centro passa para a faixa seguinte com mais uma ficha de oxigênio. Como eu não sou o jogador mais distante do centro, eu estou na frente da Júlia, então não acontece nada comigo. Então eu vou seguir a minha jogada. Agora eu vou escolher uma ficha de giro. E a ficha que eu sorteei aleatoriamente foi a gire 30 graus em sentido horário e 90 em sentido anti-horário. Eu girei o tabuleiro e o obstáculo que caiu na minha frente foi o asteroide. Então, quando eu passei para a fase seguinte, eu perdi a minha última ficha de oxigênio. Com isso, como acabou meu oxigênio, eu perdi e eu preciso voltar para o início do tabuleiro. Agora, como a Thalia tinha tirado a ficha, chegou a minha vez, eu vou ter o direito de passar para frente uma fase no tabuleiro. Então, eu vou andar para frente. E agora eu vou jogar. Quando eu jogo, vou retirar então uma pergunta. E aí, quando eu retiro a pergunta, eu acerto.
a resposta. E aí, agora retiro aleatoriamente uma ficha de negatividade, que é congele um jogador. E essa ficha diz o seguinte, que o jogador congelado não pode passar para a fase seguinte. E aí, logo depois, eu sorteio a ficha de giro, que vai ser 150 horário e 60 anti-horário. E giro o tabuleiro. E aí, no caso, eu caio no buraco negro. Só que, como eu tirei a carta de... Como eu tirei a carta sorte no jogo e azar no amor, eu não volto para o início do jogo porque eu estou imune por essa carta. E aí, vocês gostaram do nosso jogo? Gostaram do programa da licença? Então deixa um like pra gente e se inscreve aqui no canal. Um beijo para vocês.